Speed ou Velocidade Máxima, próximo filme que eu conto, Ariel Silva conta aqui no canal do YouTube, também nas demais redes sociais e lá no meu site. Este é o filme número 157, filme que é lá dos anos 90, né? E foi um grande sucesso na época e olha só, foi uma experiência muito boa assisti-lo novamente. Daqui a pouco eu conto todos estes detalhes aqui em Crítica de Cinema by Ariel. Começando com o enredo, então, os oficiais da SWAT de Los Angeles, o Jack Traven e o Harry Temple, frustraram uma tentativa de um terrorista para segurar um elevador cheio de pessoas para o resgate. Eles encurralaram o Homem-Bomba, mas ele agarrou Harry. Jack atirou em Harry na perna, forçando o Homem-Bomba a libertá-lo. Ele se vira e corre e aparentemente morre em uma explosão. Jack e Harry são elogiados por seu superior, o Tenente McMahon. Inclusive foram condecorados, né? Mais tarde, Jack vê um ônibus da cidade explodir. O terrorista explica que uma bomba semelhante foi colocada em outro ônibus e vai ficar ativada quando o veículo atingir 50 milhas por hora, ou 80 km por hora. Atingindo esta velocidade pela primeira vez, o veículo não pode mais baixar desta mesma velocidade ou irá explodir. Depois ele passa o número do ônibus e aí o nosso herói corre desesperadamente para tentar salvar este ônibus e todos os passageiros, ônibus com muitos passageiros a bordo. Então você imagina a situação, né? Um ônibus que não pode baixar da velocidade de 80 km por hora ou irá explodir. Este é o enredo, esta é a história contada neste filme. Vou parar por aqui, não vou contar muito pra você não, porque aqui nas Críticas de Cinema by Ariel não estragamos a sua surpresa. Speed, velocidade, né? Ou velocidade máxima, como ficou conhecido aqui no nosso país. Ficha técnica, ano de produção 1994, foi feito lá nos Estados Unidos, 116 minutos de duração. Em Portugal ficou Speed, Perigo a Alta Velocidade, olha só a curiosidade, né? No Brasil, Velocidade Máxima. Filme inesquecível, né? Sem dúvida nenhuma, principalmente pela dupla dupla principal do filme, que é o Keanu Reeves e também a Dennis Hopper, Keanu Reeves antes do Matrix, né? Já mostrando seu talento aqui neste filme. E ele junto com a Sandra Bullock realmente foi uma interpretação que ficou marcada. O filme marcou, com certeza, e a dupla também. Ainda tivemos aqui a participação do Dennis Hopper, né? Como vilão, e ainda, entre outros, né? Teve o Jeff Daniels também com uma excelente interpretação, Joey Morton, entre outros. O filme tem gênero ação e suspense. Lançado nos Estados Unidos em 10 de junho de 1994, no Brasil chegou em 12 de agosto do mesmo ano, orçamento 30 milhões de dólares, arrecadou 350 milhões de dólares, né? 10 vezes mais de 10 vezes, ou seja, um tremendo sucesso, idioma oficial, o inglês. Vamos trazer então as minhas críticas, pontos positivos, pontos negativos e no final, com base nisso, a minha nota. Lembrando que eu dou 6 estrelas quando o filme me causa grandes emoções, quando o filme é espetacular e não tem defeitos, né? E 5 estrelas quando ele é simplesmente bom, e aí vai descendo. Vou começar a trazer os pontos positivos, lembrando que esse filme realmente é um dos poucos que conseguiu realmente trazer a minha emoção à flor da pele. O fato de assistir novamente, ele ter marcado a minha infância, com certeza pesa nisso também, mas o filme também é muito interessante. Daqui a pouco eu conto sobre esses detalhes. Bom, primeiro ponto positivo que eu assinalei, ação desde o começo. O nome do filme realmente faz jus. Olha, esse é um dos poucos exemplos que o filme em português, o nome em português, fica até melhor que em inglês. Consegue definir o filme de forma até melhor do que talvez no original. Speed, que é simplesmente velocidade, no português velocidade máxima, mostra realmente o que é o filme a todo momento. Velocidade máxima, não só a velocidade do veículo, do ônibus em si, mas o próprio filme, você não respira, meu amigo. É ação do começo ao fim. Daqui a pouco eu falo também das cenas de ação. Segundo ponto positivo, muitas emoções, como eu disse antes, mesmo assistindo muito tempo depois, lançado em 94, então vários anos se passaram, até que chegou a vez dele ser assistido novamente. Quem acompanha aqui o canal com frequência sabe, eu trago filmes novos, mas também tem um espaço especial aqui para os filmes clássicos,
E você assistir um filme antigo e ele envelhecer bem ou não é muito importante, né? Daqui a pouco eu te falo se este aqui envelheceu bem ou não. Então muitas emoções, como eu disse, mesmo tantos anos depois, tantas décadas depois assistindo. E sim, o filme envelheceu muito bem. Você da nova geração pode assistir, eu tenho certeza que você vai gostar. Fazia tempo que eu não sentia tamanha emoção em um filme antigo. Não sei se é pela nostalgia ou simplesmente porque o filme é bom mesmo, ou os dois. Confesso que eu não lembro de outro filme que me deixou tão emocionado, feliz em assistir um filme, até fazendo aqui a resenha, anotando os pontos positivos e negativos também. Sabe quando você sente aquele arrepio? Esse filme me trouxe isso e repito, não sei se é pela nostalgia ou se é pela qualidade do filme. Não é o melhor filme do mundo, lógico, não é só pela qualidade. Tem outros melhores, obviamente, mas talvez tenha me marcado realmente. Na época em que eu assisti, gostei muito, e agora você assistir novamente e ter a mesma impressão ou até mais, porque hoje eu consigo ver os detalhes que eu não via naquela época. Perfeito, já antecipando, a nota vai ser bastante alta. Terceiro ponto positivo, tem comédia também, tem momentos com boas risadas, você vai rir bastante nesse filme, e a comédia sempre é um ponto muito positivo. Quarto ponto positivo, quando parece que o filme vai acabar, tem mais. Então aí que eu me referia antes à questão da velocidade máxima. De verdade, o final tem que ser bom também, né? Ou estraga o filme, lógico, né? Não só o final, o enredo também, o começo, meio e fim. E aqui tem, parece que vai acabar o filme, mas não tem mais pela frente. Conseguiram o diretor, até nem falei quem é o diretor, deixa eu voltar aqui. O diretor do filme é o Jan de Bont, né? Jan de Bont. O diretor conseguiu nos trazer esta sensação, né? São duas as principais sensações de um final. A primeira é quando você não imagina o que vai acontecer no final, isso já é um ponto positivo. E outra é quando acontece justamente nesse filme, parece que vai acabar, tá acabando, mas não. Tem mais um terço pela frente ainda. Muito bom, espetáculo de filme de verdade. Próximo ponto positivo, quinto ponto positivo. A ideia para tapear o bandido foi muito bem bolada, isso aí estava na minha mente, uma das lembranças do filme que eu tinha era isso, não vou contar aqui o detalhe, mas a ideia para tapear o bandido na questão do ônibus foi simplesmente excepcional. E por último, o sexto ponto positivo, as explosões são bem realistas, nos dão realmente a dimensão do poderio que é esse filme. Muito bom, só elogios, rasgando elogios. Porém, eu tenho dois pontos negativos também para trazer. Eu aqui falo a verdade, né? Eu não vou elogiar só porque eu gosto, né? Mas, e sim trazer também os momentos negativos que tem sim no filme, mas já antecipo, em nada estragam a obra. Primeiro ponto negativo, a questão da cena do salto na ponte inacabada, né? É uma cena clássica, muito clássica desse filme e do cinema, mas, olha, nunca seria possível na realidade, então, quando é forçado, para mim sempre será um ponto negativo. Poderia ter sido feito de forma mais realista, talvez a segunda parte da ponte mais baixa, enfim, não sei, poderia ter sido feito de forma diferente para ser mais realista. E o segundo ponto negativo, eu acho que o nosso Keanu Reeves ficou tempo demais embaixo do ônibus, naquela cena em que ele está lidando na bomba lá, enfim, apesar do ônibus, ou melhor, o ônibus estando em um aeroporto, não seria possível andar tanto tempo em linha reta sem precisar fazer uma curva, não é verdade? Pelo menos foi o que me pareceu. Então os dois pontos, únicos pontos que eu achei negativo aqui nesse filme. Cabe lembrar que o filme é um filme terrorista, né? E esse filme veio antes do 11 de setembro. No caso, o terrorista ali, ele é um americano, não é alguém de fora do país. Mas o filme veio antes do 11 de setembro, os americanos e o mundo, também o cinema, jamais poderiam imaginar o que estava por vir, né? Lá em 2001 teve o atentado, em 94, né? 94, o lançamento deste filme, que tem tudo a ver com terrorismo, né? Bom, para finalizar então a minha nota, como eu já antecipei no começo, eu dou 6 estrelas quando o filme é muito bom, me traz um nível de emoção grande e não tem defeitos, aí ele ganha a 6ª estrela. Mas aqui eu vou abrir uma exceção, tem 2 defeitos que eu citei, então faria cair a nota para 5 estrelas, mas pela emoção que eu senti neste filme, como eu disse, eu não lembro de outro que me fez ter
tamanha emoção em poder assisti-lo, como ele fez isso, e claro, me deixou preso à cadeira do começo ao fim, mesmo já conhecendo a história. Então, por esses detalhes, pela emoção em excesso, eu vou relevar esses 2 pontos negativos, como eu já disse, inclusive nem estrago em nada a obra, e vou dar sim 6 estrelas, porque esse aqui eu tenho que colocar no hall dos meus favoritos, porque é muito bom. Foi bom na época, na minha adolescência, quando eu assisti, e foi bom novamente, talvez até mais ainda agora, quando eu assisti novamente. Então tá aí 6 estrelas, 6 stars para Speed, ou Velocidade Máxima, filme lá de 1994. Obrigado pela audiência, deixa o joinha se você gostar.